Sejam bem-vindos a mais um podcast da Telco Telecomunicações. Hoje estamos aqui com Sidney Severini. Ele vai falar um pouquinho sobre a atividade dele, conselheiro empresarial. Bem-vindo, Sidney. Muito obrigado, Marcos. Vamos lá, vamos Vamos lá para mais um dia vamos de muito conteúdo. Sidney, fale um pouquinho para nós e para o nosso público que nos assiste, quem é você e como você chegou a atuar como conselheiro empresarial? eu sou um profissional de gestão desde o início da minha carreira. Trabalhei com gestão comercial, gestão da parte de produção, organização industrial. Ao longo da minha carreira, eu me tornei consultor nessas áreas, e especialmente consultor na parte de inovação tecnológica. Então a gente fazia projetos de inovação para empresas e levar esses projetos a órgãos de fomento, por exemplo, como FINEP, FAPEMIG aqui em Minas Gerais, etc. Depois, com essa atividade que você acaba quando se fala em inovação, você acaba se preocupando muito com todas as áreas da empresa, me levou naturalmente a despertar interesse pela governança corporativa. E aí eu me formei como conselheiro de administração e passei a atuar nessa área de conselheiro, com foco na governança, mas com atividade específica de conselheiro, desde 2012, 2013. Muito bacana, Sidney. E como você define práticas de governança? Em que se diferencia da consultoria tradicional, a governança? A governança corporativa ela tem muito a ver como as empresas são trabalhadas para a longevidade, para a perpetuação. Começa a estabelecer alguns debates que separam um pouco aquilo que é a propriedade da empresa daquilo que é a gestão executiva, é a gestão do dia a dia. Então é importante entender isso para entender assim, qual é o papel da governança nas empresas. E o papel do conselheiro de administração é aquele papel que está linkado ao principal órgão ou à principal prática de governança das empresas, lógico, principal, dependendo do estilo de cada empresa, da forma que essa empresa constitui isso. Mas basicamente é isso. Então, o conselho, a governança, está muito preocupada com o trabalho contínuo de preservação e de perpetuação dessa empresa. Enquanto que as atividades de consultoria normalmente são atividades pontuais, ainda que sejam duradouras, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas elas têm um começo, meio e fim. Essencialmente tem essa diferença. Interessante. Faz um bom conselheiro de administração, um conselheiro consultivo ser realmente útil para a empresa? Essa é uma questão muito importante, porque, como eu estou dizendo, um processo de governança, ele pode ser de perpetuação, ele é para a perpetuação e ele pode ser de longo prazo. É muito importante que cada conselheiro, que cada profissional da área de governança entenda muito bem daquela empresa e do todo daquela empresa. Eu não vou entender uma parte da empresa, eu vou entender toda a sua estratégia, desde quais são os valores, qual é a cultura que está estabelecida nessa empresa e para onde nós vamos levar. Então o papel do conselheiro, ele tem muito a ver com quanto que eu contribuo de fato para a estratégia de longo prazo da empresa. Isso é fundamental. São questões que realmente todo empresário gostaria de saber, principalmente aquele que nos assiste, né? Sobre o papel do aconselhamento em diferentes portes da empresa. Quais são os problemas mais comuns que pequenas empresas enfrentam e que um conselheiro consultivo pode ajudar a resolver? Uma pequena empresa, o primeiro desafio que ela encontra é o desafio de dizer o seguinte: como eu agrego melhor os líderes que ainda estão em formação? Uma pequena empresa não necessariamente tem líderes prontos para as suas áreas, para os seus setores. Então, o primeiro desafio é esse. Eu entender como que eu posso capacitar melhor cada profissional dentro dos recursos de uma pequena empresa, que nem sempre estão suficientes para tudo que é necessário, e aí, a partir da hora que eu compreendo essas necessidades, eu invisto nas pessoas e invisto na agregação dessas pessoas. Ainda que seja uma empresa pequena, de 10, 20, 30, 50 funcionários, eu preciso que esses líderes se preparem a cada dia, formem um time de liderança. E muitas das vezes a dificuldade começa com o próprio empresário. Quantas empresas começam porque o empresário é muito bom em tecnologia ou é muito bom em comercial, mas não necessariamente está preparado para uma gestão de time? Então, essa agregação de competências de tecnologias, etc., é um papel que um conselho consultivo pode dar grande contribuição na pequena empresa. Então, Sidney, com relação à cultura da empresa, o conselheiro chega a atuar na cultura da empresa? Vamos entender a questão cultural sob 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é aquele que diz:
como os fundadores da empresa, pensando, por exemplo, numa empresa familiar, como é que essa família, esses fundadores, gostariam que a empresa se comportasse em termos de cultura, em termos de valores, especialmente? Esse é um aspecto. E o segundo aspecto é como que as pessoas, de fato, no dia a dia, se comportam na condução dessa empresa. E tem a ver com o diretor-geral, ainda que não seja mais um diretor da família, membro da família, ele está conduzindo isso no dia a dia. O conselho, especialmente o conselho formal de uma empresa onde existe conselho previsto no estatuto, é aquele guardião que precisa preservar os valores e os interesses que a família tem sobre a condução dos negócios. Então o conselho tem um papel de guardião nesse negócio todo. Numa empresa familiar pequena, de médio porte, onde a família quando a família ainda está presente, o envolvimento do conselho na cultura é aquele de preservar valores também. Então ele tem a ver com como é que a diretoria executiva, como é que os gestores estão se comportando na liderança da empresa. E, essencialmente, a gestão de recursos humanos, a gestão de pessoas, as políticas de gente da empresa, são políticas de responsabilidade de um conselho, que dá o norte, mas quem implanta são os gestores que estão no cotidiano, no dia a dia. Entendi, Né? entendi. Você falou sobre estatutos aí, com relação ao conselho estabelecido dentro do estatuto. Isso já é uma característica de uma empresa maior, né. E dentro de uma empresa menor, limitada, com 4, 5 sócios familiares, isso pode ser feito também? Pode-se ater ao conselho dentro do contrato social da empresa, ou não é uma prática comum? Ótima pergunta. Vamos pontuar algumas questões para a gente entender o conselho de administração. Uma sociedade anônima de capital aberto, ela tem que ser gerida necessariamente por um conselho de administração e por uma diretoria executiva. Isso é uma empresa que está na bolsa, capital de investidores, etc. Uma sociedade anônima de capital fechado pela lei brasileira, ela pode ou não ter um conselho de administração. Ela pode ser gerida por uma diretoria executiva estatutária ou por uma diretoria executiva ligada a um conselho de administração estatutário. Na empresa, na sociedade anônima de capital fechado. A legislação brasileira não prevê algo nesse sentido nas empresas limitadas de capital fechado, constituídas sob o ponto de vista por contas de responsabilidade limitada. Então, o que que acontece? Essas empresas constituídas dessa forma, elas são empresas que podem utilizar práticas de governança sem que necessariamente ela tenha conselho de administração formal, estatutário. E aí o que que se faz? Normalmente se adota um conselho consultivo. E o conselho consultivo, que não tem o mesmo poder deliberativo que existe na sociedade anônima, ele tem mais ou menos atribuições semelhantes no sentido de também preservar a cultura, também preservar os valores, também dar um norte estratégico. As funções são mais ou menos parecidas, porém com responsabilidades fiduciárias diferentes. Interessante, muito interessante. Em grandes empresas, onde já existe uma estrutura de gestão, qual é o papel do conselheiro? Exatamente na questão de que, se uma empresa ela tem um conselho de administração estatutário, a responsabilidade do conselheiro é tão grande frente à lei brasileira, quanto é aquela pessoa que está no contrato social de uma empresa limitada, que é a maioria das empresas do Brasil, tá certo? Então o conselheiro estatutário, ele tem uma responsabilidade fiduciária sobre a empresa. Se amanhã ou depois a empresa apresenta problemas, os conselheiros são responsabilizados por isso, porque eles são os guardiões da estratégia, são os guardiões do objetivo social daquela empresa. E essa responsabilidade, ela pode ser do ponto de vista até criminal? Até criminal. Se nós vemos os últimos escândalos corporativos que nós tivemos, que infelizmente acontece no Brasil e acontece também fora do Brasil, os conselheiros são nem sempre responsabilizados, porque existem mecanismos do próprio conselheiro se manifestar em relação a matérias específicas. Então, uma empresa que teve um problema de tomar uma decisão eticamente questionável ou pior, legalmente questionável, o conselheiro pode dizer: olha, consegui iniciata de que eu voto diferente disso, porque o meu entendimento é diferente. Ele se protege nesse momento. Mas quando o colegiado toma decisões que venham a prejudicar a sociedade, prejudicar a própria empresa, os investidores, os funcionários, a responsabilização é também dos conselheiros. Bem, então nesse aspecto, uma empresa com um determinado conselho, todos que investem nela, na bolsa, por exemplo, ficam muito atentos aos conselheiros que ali estão. Como é formado esse conselho? Quem lidera essa empresa?
Quais são aqueles conselheiros que, mesmo não sendo fundadores, não sendo acionistas dessa empresa, hoje conduzem, contribuem como conselheiros para a condução dessa empresa? Então, às vezes, vale a pena a gente dar uma olhada no currículo, daqueles conselheiros que ali estão. Mas, na maioria das vezes, o que acontece nessas empresas de bolsa é que o conselho como um todo é formado, não necessariamente isso, depende de qual é a classificação dentro da bolsa de valores, o tipo de ações e tipo de governança adotada, por exemplo, o nível 2 de governança corporativa da bolsa. Se você tem, uma predominância dos fundadores no conselho, aqueles conselheiros que chegam de fora, eles serão, contribuintes no conselho, mas muitas das vezes, se a maioria ainda é da família, é a família quem vai acabar tomando as decisões de acordo com a sua forma de fazer negócio, com seus interesses, etcétera. Você tem algum exemplo de situação em que as práticas de governança corporativa mudou o rumo de uma empresa? Exemplos que você viveu, exemplos que você possa trazer a nós esse momento. Eu prefiro a gente levar a resposta para a seguinte situação: nós temos uma empresas de capital fechado que não necessariamente estão em bolsa de valores e começam a adotar as práticas de governança. É muito comum a gente usar práticas de governança para aprimoramento da gestão. Então, quantas vezes um conselho consultivo, eu tenho um exemplo muito específico nesse sentido, o conselho consultivo ajuda a montar a equipe de gestão, ajuda a monitorar o comportamento profissional, a adoção, de práticas de gestão, e o próprio conselho vem contribuindo para isso e contribuindo para alcançar as estratégias de longo prazo. Eu estou há 4 anos no conselho de uma empresa cujo fundador está presente, é ele que é o diretor-geral dessa empresa, e o papel do conselho consultivo tem muito a ver com isso. Como que nós tiramos proveito da equipe de gestão que nós temos, como nós aprimoramos as competências dessa equipe de gestão e o trabalho dela como grupo, e como é que a gente conduz para que os objetivos de longo prazo dessa empresa sejam entendidos. Apenas como exemplo, em 4 anos, a empresa mais do que dobrou de tamanho, de porte. Inclusive, estou falando de uma empresa do setor de telecomunicações. Hum. E o projeto para os próximos 3 anos é dobrar novamente. Então o conselho é aquele que, de novo, ele é o guardião da estratégia. O que que nós precisamos fazer no cotidiano da empresa para nós levarmos essa empresa a dobrar novamente em 3 ou 4 anos? No mercado desafiador quanto é o mercado brasileiro, Sim. né. E o de telecomunicações também, né, são mercados altamente competitivos, né. Até já vamos falar sobre estratégias, desafios e tendências, tá. Como o aconselhamento empresarial ajuda em momentos de crise ou transição, como pandemia que tivemos aí, mudanças regulatórias, no setor de telecomunicações, elas estão presentes esse ano, assim, intensamente, com mudanças em notas fiscais, mudanças tributárias no próximo ano para todos os setores brasileiros, né, e disrupções tecnológicas. Importante a gente entender, o trabalho do conselheiro, o trabalho da governança, é um trabalho de continuidade, de perpetuação. É muito complicado nós queremos montar a governança para socorrer, as consequências de uma crise, tá Hum. certo? Mas o que que a governança preserva numa empresa exatamente para que nos momentos de crise você consiga atravessar melhor isso. Como agora nós temos essa questão do tarifaço, algumas empresas são atingidas diretamente por isso. Como é que as empresas vão se comportar? Então a empresa que tem uma boa governança, ela tem uma tendência a fazer uma gestão mais enxuta, ainda que arrojada em termos de crescimento, de desenvolvimento da empresa, mas mais enxuta. O que quer dizer mais enxuta? Uma menor dependência de juros, por exemplo. Uma empresa, como hoje nós temos os juros altos, como nós temos, uma empresa muito exposta a juros terá maior impacto negativo quando uma crise entra, quando um tarifaço entra, quando uma pandemia entra, etc. Uhum. Então a gente sempre procura que o endividamento da empresa, as despesas com juros da empresa, estejam em níveis aceitáveis para o gerenciamento cotidiano e também diante de uma crise. E além disso, a questão da diversificação. Na estratégia da minha empresa, eu estou focando que eu esteja pulverizado ou diversificado em mercados, em produtos, em segmentos, etc, né. Então esse é um foco importante que a governança pode contribuir para uma construção consistente, porque na hora que a crise se instala,
É muito mais difícil uma atuação, tem que resolver problemas, são outros problemas a serem resolvidos. O caixa pode ficar afetado, tudo pode ocorrer. Como aconteceu com muita empresa na pandemia, né. É, verdade, verdade. Que erros de gestão você mais observa nos empresários que você já assessorou? Quem teve a oportunidade de ver uma matéria da revista Veja, última semana de agosto de 2025, fala da questão de quanto o colegiado do conselho vem mitigar os efeitos de uma gestão autoritária, ou mesmo que não seja autoritária, da gestão de um único CEO, de um único diretor-geral, cujos vieses de leitura dos negócios atingem diretamente a gestão. Então imagina você, uma empresa que é gerida por uma única pessoa, que muitas das vezes tenha, nós somos todos seres humanos com as nossas qualidades e os nossos defeitos. Quando eu estou gerindo uma empresa, de forma focada apenas em um líder, eu tenho muito mais exposição aos efeitos de uma tomada de decisão enganosa, porque eventualmente as variáveis não estavam todas disponíveis para se tomar a decisão, do que quando eu tenho uma gestão de um colegiado. No colegiado, num conselho de gestão, num conselho consultivo, num conselho de administração, eu tenho pessoas com diferentes visões. Nós temos pessoas com visão estratégica, outras com visão financeira, ou visão legal, e aí eu consigo estabelecer um debate mais rico antes de se tomar decisões. Então, eu acho que o que eu mais vejo são pessoas tomando decisões em suas crenças, mas muitas das vezes o nosso cérebro nos engana e não foi a melhor decisão aquela tomada. Acontece muito, né. Quais as tendências atuais, como por exemplo, inteligência artificial, o ESG, né, a internacionalização, como que essas questões atuais estão mudando a forma de aconselhar as empresas? E mudam. Muito boa pergunta. Na verdade, independente desses grandes adventos, como é a inteligência artificial, os conselheiros de empresas, os líderes empresariais, precisam estar sempre antenados a tendências, grandes tendências ou até pequenas tendências. As coisas são muito dinâmicas e mudam muito rapidamente. A inteligência artificial é um exemplo muito legal. São ferramentas que beneficiam muitas pessoas que têm mais experiência nos seus temas, né? A capacidade de fazer perguntas corretas para que você chegue a respostas que de fato até possam te surpreender. Essas mudanças expressivas ou essas tendências que são tendências há muito tempo, mas que começam a se materializar nesse momento, quanto mais eu tenho pessoas diferentes para ouvir, para debater e para decidir, melhor a gente está preparado para isso. É nesse sentido. A inteligência artificial já não é mais uma tendência, está aí acontecendo. E o ESG tem esse componente da governança desde o seu início. E o ESG, ele tem muito a ver com aquilo que dos anos 90 a gente chamava de sustentabilidade. E quantas das vezes as decisões de curtíssimo prazo, elas não contemplam a sustentabilidade de longo prazo. Isso é um conflito constante nas organizações. Uhum. É como se, nós já tivéssemos vivido isso lá atrás e agora estamos tentando melhorar, né. Sustentabilidade, governança corporativa, ESG, tudo é uma escadinha, é um crescimento, São né. aprimoramentos. São Às aprimoramentos. vezes, algumas tendências não se confirmam. O mercado aponta que agora vai acontecer alguma coisa, só que acontece tanta coisa simultânea que algumas delas viram uma tendência, viram uma forma sustentável de conduzir as empresas e outras acabaram não sendo eficientes, talvez porque 2 tecnologias ou 2 metodologias apareceram simultaneamente e uma acaba plantando a outra. Entendo. De que forma um conselheiro pode contribuir para a inovação e competitividade? Todo conselho, ele tem que estar com os olhos um pouco no retrovisor e muito no para-brisa. A gente usa muito essa parábola aí. Porque a gente tem que olhar para o futuro. E a gente olhar para o futuro e para a competitividade, a gente passa por inovação. Mesmo em empresas tradicionais, a gente tem necessidade de trazer inovações daquele conceito básico da inovação, de produtos novos ou de formas novas de se fazer o que se fazia, mas de uma forma mais rentável para a organização, porque a competitividade está presente em todo momento. E o conselho, como alguém, um colegiado que discute isso com a presença de pessoas com visões diferentes, você tem a oportunidade de avaliar criticamente pelos olhos de diversos players, diversos atores, diversos conselheiros, ou até membros da família que são experientes no negócio, no exemplo de uma empresa familiar, avaliar quais são aquelas ideias de inovação, quais são as propostas de inovação que melhor aderem
a realidade daquela empresa, daquele negócio, daquele momento. O link que você faz entre o conselho olhando para o futuro, olhando para estratégias de longo prazo, olhando para a competitividade de longo prazo, e aqueles que são da gestão cotidiana, os executivos, no caso de uma empresa já mais estruturada, o CEO e seus diretores, trazem propostas para o conselho fazer uma análise crítica e ajudar a ponderar o que daquilo de fato vai trazer os resultados para a empresa, preservando os seus valores, sua cultura, sua forma de fazer, negócio, etc. Então o conselho tem um papel fundamental nisso aí. Muito bacana. Como funciona na prática o processo de aconselhamento? Diagnósticos, planos de ação e acompanhamento. Tem um processo Tem, mas embasado, tem um software, como que é isso? nós temos diferentes processos para diferentes realidades empresariais. Vamos imaginar uma empresa de médio porte que você já tenha alguns membros da família como líderes dessa organização, outros membros já se afastaram, o fundador, por exemplo, já não está no cotidiano, e alguns gestores de mercado estão juntos ali. E se resolve adotar práticas de governança, começando por um conselho consultivo, por exemplo. O conselheiro ou os conselheiros, quando chegam, eles podem conhecer de outras empresas, de outros mercados, outros segmentos, mas eles não entendem daquele negócio daquela empresa inicialmente. Então é preciso conhecer. E conhecer não é apenas conhecer o mercado daquela empresa ou a sua cadeia de valor, é conhecer também as pessoas que estão ali. Porque, essencialmente, governança trata de pessoas. Um conselho de administração está liderando uma boa diretoria executiva. Então, a gente precisa entender muito bem qual é o modus operandi dessas pessoas, até para poder saber como tirar melhor proveito das suas competências. E aí, a partir da hora que você faz isso, você confirma ou você reavalia quais são as práticas de governança que devem ser adotadas. E se você toma medidas de expansão estratégica, de entrar em novos mercados, ou o que quer que seja, você precisa monitorar o que é dado como orientação estratégica. E aí o que que você faz? O conselho consultivo precisa ter uma frequência. Com que periodicidade esses conselheiros profissionais e essa família que lidera a empresa, com que frequência eles se encontram para discutir? Estamos caminhando no caminho que nós projetamos lá atrás? E isso aí, então, varia de empresa para empresa, mas basicamente essa é uma metodologia que agrega valor. Diagnóstico, um plano de ações e o monitoramento através de reuniões periódicas. E existe alguma diferença entre, aconselhar uma empresa familiar e uma empresa corporativa que tenha conselhos e etcétera, mas sem interveniência da família? Não existe exatamente esses estereótipos, o que nós temos são Uhum. diferentes conceitos de formação dessa estrutura, mas se nós imaginarmos uma família construiu uma empresa no passado e hoje essa empresa é gigante e está na bolsa de valores. Não interessa se ela é familiar ou não, ela está lá seguindo as regras do novo mercado de governança corporativa, por exemplo. Uhum. Então tem uma realidade, tem um conjunto de necessidades até para mostrar para o mercado quais são as informações reais que aquela empresa está passando. Numa empresa menor estruturada, uma empresa que ainda não está na bolsa, e aí, independente se ela é formada sobre cotas por responsabilidade limitada ou se ela é formada como sociedade anônima, essa empresa você já tem muito mais acesso às pessoas que são fundadores, que são líderes, que são conselheiros, que são eventualmente algum sócio que está fora do negócio. Então você tem mais proximidade de conversa para tomada de decisão. Então é Uhum. diferente. É diferente. Eu faço uma brincadeira que é o seguinte: o conselheiro que está lá nas empresas de bolsa de valores é um conselheiro focado no capital. Ele tem que trabalhar para o capital que está conduzindo aquela empresa. E o conselheiro que está numa empresa familiar está trabalhando muito mais para o negócio, para as pessoas que ali estão presentes. Uma boa Tem colocação, tem uma muito diferença. interessante, muito interessante. Quais métricas ou sinais que mostram que um aconselhamento está trazendo resultado? Tem aquele exemplo da empresa que dobrou de tamanho em 4 anos. Não quer dizer que o fato de se adotar uma governança, a empresa vai crescer a taxas de 20, 25, 30% ao ano. Não é isso. O conselho vem para conferir aos proprietários da empresa, seja a família ou seja um grupo de amigos que são proprietários de uma empresa, garantir a eles que o que se deseja, o que se pretende de médio e longo prazo, a gente está caminhando para aquilo. E a gente fala que a governança é uma jornada, ela não é um evento. Então, num primeiro momento, para que se atinja essas necessidades de longo prazo, essas propostas de longo prazo,
No primeiro momento, sim, eu posso trabalhar com o monitoramento da diretoria executiva, com a implementação de um orçamento que permite aos proprietários enxergar um pouco mais a empresa no horizonte de 1 ano. Eu posso tratar com um planejamento estratégico, mas um outro momento, a necessidade será, por exemplo, cumprir alguns dispositivos legais e quando a empresa era menor, passava batido, não se cumpria todas as atribuições ou exigências legais dos órgãos regulatórios de cada segmento, e na medida que você precisa implementar isso, o próprio conselho tem que acompanhar se essas determinações estão sendo de fato implementadas. Então é um trabalho a 4 mãos, dos conselheiros profissionais que ali chegaram e da própria família para acompanhar. De fato, quando nós implementamos um conselho de administração ou práticas de governança, a gente conseguiu ter maior consistência naquilo que nós sonhávamos no passado, mas não implementávamos. Agora nós estamos implementando. É um parâmetro que pode ser visto e veja, é muito individual de cada negócio, o que funciona bem em um não necessariamente funcionará em outro. O exemplo é maravilhoso de dizer que o conselho ajudou a empresa a crescer 100% em 4 anos, mas não é necessariamente isso que uma outra empresa precisa. Às vezes a outra empresa precisa superar os efeitos de uma crise que aconteceu 1 ou 2 anos antes. Então como é que eu vou acompanhar e monitorar situações tão diferentes, necessariamente de maneiras diferentes? Mas é como se a empresa fosse um organismo vivo e cada um diferente do outro. São organismos vivos, né. Cada ser humano tem as suas preferências, os seus vieses, as suas formas de enxergar as coisas, né. Sim. E existe, assim, uma resistência por parte do empresário no aconselhamento? E quando existe, que você toma de atitude com relação à resistência? É muito comum. Quando a empresa já é gerida sob a forma do conselho de administração estatutário, o conselheiro sabe que ele pode ser voto vencido. Eu tenho um conselho montado por 5 pessoas, eu posso pensar diferente dos outros 4, se decide no voto, eu sou voto vencido, ponto final, né. O importante não é vencer ou deixar de vencer, ter o voto vencedor ou não. O importante é colocar diferentes perspectivas para se influenciar positivamente a decisão a bem daquela empresa. Agora, quando eu não tenho essa estrutura de voto, não é no voto que se decide, porque quem gere ainda são os fundadores, o fundador pode achar muito boa uma ideia ou pode achar muito bom um ponto de vista e dizer: "Ainda assim vou fazer do meu jeito". É preciso o conselheiro profissional entender que as resistências são normais e os empresários tomam as decisões em cima daquilo que são os valores dele ou que são até as crenças limitantes, inclusive, às vezes decisões erradas. Mas o nosso papel de conselheiro de administração em empresas de capital fechado é influenciar para que as decisões sejam as melhores possíveis. Influenciar, porque vencer a decisão nem sempre nós venceremos. É, e não precisa ter um infarto por E conta não nem disso, né? pode, né, nem precisa e não pode, porque o que acontece? Se uma decisão ela foi tomada diferente daquilo que você recomendou que fosse, a empresa estará viva amanhã. E aí você precisa ajudar que aquela decisão seja melhor sucedida no médio e longo prazo. A responsabilidade continua. Sim, muito bacana, muito É. bacana. Agora, imagina o seguinte, uma pergunta crucial. Essa votação, né, do empresariado em cima das decisões sugeridas pelo conselho, elas consideram a quantidade de cotas do capital daquele empresário? Tipo assim, eu tenho na mesa 5 empresários, mas todos com cotas diferentes, e naturalmente um que tenha mais cotas que todos os outros. A decisão, nesse ponto, avalia em torno do número de cotas de cada um ou não? Ou cada um tem o mesmo peso? São 2 estágios distintos. O primeiro estágio, o estatuto diz quantas cotas, em função do número de cotas que você tem, o número de ações que você indica ou não conselheiros para o conselho de administração. Se eu tenho um conselho com 5 membros, previsto em estatuto, 5 membros, e eu tenho os portadores, os proprietários das ações, vamos dizer apenas ações ordinárias, como se cada 20% nomeasse em conselheiro, tá certo? Ok. Se eu tenho Hum, 40% das cotas, eu tenho direito a nomear 2 conselheiros. É lógico que o estatuto pode reger de uma forma diferente. Posso concordar com isso ao escrever o estatuto. Apesar de eu ter 40% da empresa, eu concordo que eu tenha apenas um de um total de 5 conselheiros. uhum. Quanto que te interessa fazer isso ou não, mas vamos supor que seja assim. A partir da hora que o conselho está formado, ele toma a decisão pela maioria dos seus votos.
Então montamos um conselho e nós temos 5 conselheiros. Independente de quem indicou esses conselheiros para lá estar, a votação decide quem deu 3 votos ou 4 votos, a menos que o estatuto diga que tem alguma condição de regramento diferente. Mas para que o conselho tome a melhor decisão para o bem da empresa, é que se tem conselheiros com visões diferentes, experiências diferentes, com o mesmo peso de voto. Quando eu nomeei alguém para um conselho, com um foco bastante na parte legal, na parte regulatória, é porque aquela empresa precisa dar atenção para a questão regulatória. Então essa pessoa tem o direito de um voto em 5 no conselho com esse exemplo de 5 pessoas. Uhum. Assim, Interessante, muito interessante, porque a gente nota então que tudo está no estatuto, né, na está pu forma que foi perfeitamente. escrito ali. É o pacto, né, societário que vai descrever tudo isso, né. Muito bom, Sidney, muito bom. É uma pena que estamos chegando ao fim. Eu gostaria muito de saber muito mais coisas, né, quem sabe numa próxima vez. Próximas Mas, oportunidades. assim, para a gente poder encerrar, que conselho você daria para um pequeno empresário que está começando agora? A primeira sugestão é: entenda os seus interesses como investidor, quem investe o seu tempo e às vezes o seu dinheiro no momento de constituir uma empresa. Entenda esse seu papel, entenda esse seu interesse, entenda o outro interesse, que é o interesse da sua realização pessoal, de ser um gestor de uma empresa, de ser um gestor de pessoas, de ser um gestor de uma tecnologia, a vontade de pôr uma tecnologia ou um produto novo no mercado e fazer essa troca no mercado. Então, nós temos 2 interesses distintos. O interesse de alguém, como está investindo o seu tempo e o seu dinheiro em algo que ele espera para o futuro, e o interesse da mesma pessoa, como gestor, como no dia a dia ter esses desafios. E a governança entra exatamente nisso. Como que eu concilio os interesses de longo prazo, que eu preciso ter resultados a longo prazo, até pela sustentabilidade da empresa, mas eu também tenho no dia a dia que carregar, as soluções adequadas para aqueles problemas do cotidiano. Uhum. E isso, se isso funciona dentro de uma cabeça, funciona para uma pessoa, imagina quando são a 2 sócios, 3 sócios, 4 sócios, uma família toda. E a governança vem para entender isso e para atender essas demandas distintas. Conflito de interesses em uma relação societária é algo absolutamente normal, mas a gente tem mecanismos diversos para compreender isso. Então eu acho que quem começa uma empresa é interessante entender assim. Quantas vezes nós vimos empresas começarem com 2, 3, 4 sócios, daqui a pouquinho um perdeu o interesse, daqui a pouco é o outro, daqui a pouco tem um conflito entre eles. Na realidade, nós não fomos capazes de entender os legítimos interesses de cada um. E para o gestor de uma grande empresa que acha que já sabe de tudo? Se ele é um bom gestor, ele já sabe que ele não sabe de tudo, tá certo? Mas eu Ok. mas eu acredito muito no seguinte, a gente sempre considerar que a gente tem algo a aprender e a gente tem algo a aprender com outros. Então, às vezes, você tem uma empresa familiar já de um porte importante e tem um executivo de mercado liderando toda a empresa ou liderando uma área. E às vezes a família tem uma forma de relacionamento com esse executivo e com a tua empresa que ela não conhece as práticas de governança. Então esse profissional, que é um profissional de mercado, ele pode ajudar a família a entender melhor esse papel da família, de pensar no longo prazo, enquanto o executivo está pensando no curto prazo. E às vezes as pessoas não segregam isso também e aí esse executivo conhece muito, que trouxe a empresa até aqui, ele acaba tendo o seu campo de atuação limitado por conta da família não entender a importância das práticas de governança, das práticas de gestão de conflitos, porque os conflitos não são conflitos no sentido de luta, são conflitos no sentido de interesses, interesses distintos em uma mesma organização. Pessoas que estão em posições diferentes enxergam aquilo de forma diferente. E podem chegar até um mesmo caminho, né? Normalmente chegam, né? Uhum. Tendo conhecimento, respeito aos pontos de vistas e aos interesses diferentes, chegarão ao mesmo caminho, entendeu. Muito bom, excelente. Onde os interessados podem te encontrar ou acompanhar o seu trabalho? Eu posso dar o telefone também. Sim, Então, claro, por né, eu gentileza. eu tenho um canal no YouTube chamado Sidney Severini, eu tenho um site severini.com.br, eu sou um conselheiro. A Severini Soluções Empresariais é uma empresa já de 15 anos, e nós tínhamos uma equipe que prestava serviço de inovação tecnológica. Deixamos de fazer isso por conta que eu migrei para a função de conselheiro. Conversar com o conselheiro Sidney é 35 99142 0267.
Anotem Fácil de falar para todos, você. anotem todos. E Sidney, muito obrigado por ter, vindo dar essa entrevista. Agradecemos muito a sua presença aqui, Eu tá? que agradeço, E Marcos. esperamos outras vezes. Eu que agradeço. A gente costuma dizer que a gente é militante da governança corporativa. A gente sabe, a gente enxerga os benefícios que a governança traz para as empresas, mas infelizmente a gente não consegue levar para todas elas. Então, como aquela questão, como é que alguém pode começar pensando em governança? Entendendo algumas práticas, etc. Então é um privilégio a gente poder conversar com você e falar sobre esse tema. Eu pessoalmente sou apaixonado por ele. Terminamos aqui mais um podcast da Telco. Muito obrigado a todos.